autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega das medalhas Tiradentes aos homenageados, secretário, excelentíssimo senhor, secretário da Polícia Civil, Dr. Marcos Vinícius de Almeida Braga, e a promotora de justiça, excelentíssima senhora doutora promotora de justiça, doutora Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Solicita ao cerimonial que acompanhe os dois homenageados aqui para a mesa de honra, para que possam se juntar à nossa presença, por favor. Dr. Marcos Vinícius e doutora Carmen. Uma salva de palmas. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Uma salva de palmas, por favor. Convido também o excelentíssimo senhor vice-governador Cláudio Castro, também para compor a mesa. Por favor, Cláudio. Convido o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Gussen. Por favor, queira comparecer, doutor, para compor a mesa. Por último, gostaria de chamar, mas mais importante, até que o governador, a excelentíssima senhora subsecretária de Gestão Administrativa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ficou até engasgo, doutora Gisele de Lima Pereira. Não conheço não, mas dizem que essa aí Dizem que essa resolve tudo. Senhoras e senhores, solicito que fiquemos de pé para ouvirmos o hino nacional que será executado pela banda do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, sob regência do subtenente Diógenes, com a participação do coral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Desde já agradeço ao Corpo de Bombeiros e ao nosso coral que tanto nos honra. Muito obrigado.
Gostaria de consignar a presença dos deputados estaduais Alexandre Freitas, doutora Marta Rocha, Márcio Canela, Carlos Caiado e Márcio Pacheco. Saudando especialmente a doutora Marta Rocha, que é uma ex-chefe de polícia da nossa instituição. Convido para fazer uma breve explanação sobre os homenageados de hoje o vice-governador Cláudio Castro, por favor. Fazer uma breve explanação de 5 minutinhos sobre os homenageados. Governador, Vossa Excelência quer falar daí ou prefere a tribuna? Muito boa tarde ainda, né? A todos. Boa tarde, deputado Dr. Carlos Augusto, governador Wilson Witzel, nosso procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussen, os homenageados, nosso secretário, Marcos Vinícius de Almeida Braga, e a doutora Carmen Elísia Bastos de Carvalho, e todos os senhores e senhoras aqui presentes hoje, secretários, deputados, vejo alguns deputados aqui, doutora Giselda, desembargador Boente, desembargador Giselda, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública. É uma alegria estar aqui hoje, nessa casa, que eu nunca canso de dizer, deputado, que é a casa do povo. É a casa que reverbera o que a população pensa. É a casa que tem o dever de levar para o Executivo aquelas demandas mais sensíveis da população do Estado do Rio de Janeiro. E hoje essa casa, ela interrompe um pouquinho de seus trabalhos para homenagear duas figuras singulares do nosso Estado. Começar pelo nosso secretário de Polícia Civil. Eu acho que esse nome deve orgulhar muitos dos que estão aqui hoje. A Polícia Civil, alçada à Secretaria pelo governador Wilson Witzel. Hoje ele que celebrou tanto conosco esse mês de setembro, que é um mês que fez história para a segurança pública, e eu não roubarei o discurso dele, então deixarei que ele próprio diga, mas é uma alegria enorme poder estar aqui celebrando uma figura tão apaixonada pela sua casa, como é o delegado Marcos Vinícius Braga. É alguém que, se você liga para ele 8 horas da noite, já era, porque ele já está dormindo. Mas às 5 horas da manhã, o homem já começa a dizer o trabalho que está acontecendo, a celebrar. E é impressionante, deputado Carlos Augusto, como ele vibra com as pequenas vitórias do dia a dia. Com certeza, doutor Eduardo Gussen, na consciência de que o mundo se muda através das nossas pequenas vitórias diárias. Aquele que acha que mudará o mundo com grandes coisas, talvez passe a sua vida inteira e seja uma pessoa triste. Mas aquele que entende a beleza das pequenas vitórias diárias, doutor Marcelo, esse certamente celebra com os seus. E esse é Marcos Vinícius Braga, alguém que todos os dias, às 5 da manhã, impreterivelmente, aquele que quando dá às 6 e não te mandou o WhatsApp, é que algo deve ter acontecido de muito grave. Mas alguém que é verdadeiramente um apaixonado pela segurança pública, um apaixonado por fazer a vida do outro melhor. Esse é o Marcos Vinícius Braga. E falar também dessa doçura de pessoa, dessa inteligência, dessa pessoa que a gente sempre... É impressionante como a doutora Carmen, quando nos encontra, é sempre com aquele sorriso virtuoso, né? Sorriso de gente do bem, de gente que realmente é apaixonada também por aquilo que faz. É uma das pessoas mais destemidas que eu tenho conhecido ultimamente, mas sem perder essa ternura, essa bondade, essa coisa positiva no olhar, e tem desempenhado junto ao Ministério Público um trabalho sensacional, e é uma alegria estar aqui podendo hoje. Essas duas figuras,
tão queridas, tão importantes, mas ao mesmo tempo tão determinadas. E essa Casa do Povo, tenho certeza, nossos homenageados, que o povo do estado do Rio de Janeiro hoje homenageia vocês dois com essa comenda tão importante, que é a medalha Tiradentes, a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui hoje para celebrar convosco esse dia que certamente ficará marcado na memória do estado do Rio de Janeiro. Parabéns a todos, que nós temos a certeza hoje que somos felizardos por podermos estar testemunhando também esse dia tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Gostaria de consignar também a presença do meu amigo Coronel Salema. Estender esse abraço ao doutor Marfan. Quanto tempo eu não vejo o senhor, doutor? Prazer revê-lo. Eu inverti a ordem aqui, né? Engraçado que nós ficamos presos a protocolos. Cheguei aqui na LERJ, colocaram diversos protocolos, Dr. Gussin, para eu seguir. Só que os protocolos são determinadas coisas, são coisas pré-estabelecidas, né? São demandas feitas que te entregam e você segue. Eu digo que os protocolos que você segue vêm do cérebro, mas quando é de improviso, vem do coração. E o improviso do coração atinge o coração. Então, errei a ordem. A doutora Gisele era a primeira, depois seria o doutor Gussin, depois seria o doutor Cláudio Castro. Mas agora nós vamos inverter. Agora vai ser o doutor Gussin e no final a doutora Gisele. Eu deixo o final para o melhor. O melhor tem que ser para o final. Doutor Gussin, por favor, tenha bondade. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Augusto, que preside essa honrosa sessão. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os demais deputados presentes a essa casa na tarde e noite de hoje. Cumprimento também os desembargadores Antônio Jaime Boente e Giselda Leitão, amigos queridos do Poder Judiciário, que muito bem representam o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento os membros do Ministério Público, na pessoa do meu amigo Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça e integrante da Comissão de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. E cumprimento também o nosso governador Wilson Witzel, na pessoa de quem estendo esses cumprimentos a todo o secretariado aqui presente. Doutor Cláudio Castro, muito obrigado por suas palavras. O senhor sempre muito gentil e generoso. Realmente, essa solenidade de hoje, ela é revestida de grande emoção. Eu vejo aqui inúmeros policiais civis, inúmeros membros do Ministério Público, para saudar duas pessoas muito queridas e com uma dedicação muito grande às suas instituições. Tanto o delegado secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius de Almeida Braga, como a promotora de Justiça, ainda a promotora de Justiça, porque já me segredou que em breve vai a procuradora de Justiça nos representar em segundo grau, doutora Carmen Elisa Bastos de Carvalho, merecem muito essa homenagem no dia de hoje. Merecem muito pela dedicação, pela entrega às suas instituições. Eu recentemente falava com o secretário Marcos Vinícius, semana passada, quando recebi um ofício do Ministério Público Federal sugerindo que o Ministério Público do Rio de Janeiro assumisse as investigações no caso Ágata. Uma exploração, como bem disse o nosso governador, absolutamente desnecessária, porque nós temos que deixar a sinalização, governador, que as instituições do nosso Estado funcionam
funcionam muito bem e de forma harmônica. O Ministério... Muito obrigado. O Ministério Público do Rio de Janeiro jamais vai subverter a ordem das coisas e jamais vai tomar para si uma função que é da nossa valorosa Polícia Civil. Então, de imediato, fiz contato com ele, acho que era 6 horas da manhã, porque ele imediatamente respondeu ao chamado e o tranquilizei nesse sentido. Então, a parceria que nós temos desenvolvido hoje com a Polícia Civil e com a própria Polícia Militar é uma parceria muito boa, muito importante para os reflexos e para as soluções que nós temos alcançado em termos de segurança pública no nosso Estado. Está aqui nessa casa hoje, inclusive, a doutora Simone Sibilho, coordenadora do nosso GAECO, que sempre me relata o êxito dessas parcerias. Agora mesmo, em questões relevantíssimas envolvendo milicianos, a atuação em conjunta entre o Ministério Público e as polícias civil e militar são fundamentais nesse sentido. E com relação à doutora Carmen Elisa, aí eu realmente me considero suspeito, porque tenho uma amizade por ela, um carinho por ela, que quando ela me relatou sobre esse evento no dia de hoje, eu disse que eu poderia ter compromisso em qualquer lugar, mas eu estaria aqui no dia de hoje. Carmen é uma pessoa extremamente dedicada, uma amiga querida, uma promotora de justiça zelosa, cuidadosa, conduziu os casos mais relevantes do Ministério Público nos últimos anos, se encontra no nosso Tribunal do Júri, nos representando lá de uma forma excepcional, teve às suas mãos o caso Amarildo, tem nas suas mãos hoje em dia outros casos de extremo destaque. Então, Carmen, registro aqui de público o meu carinho e a minha gratidão por ter você nos nossos quadros. E para encerrar, governador, destacar essa importância da atuação conjunta que o Ministério Público tem feito com o governo do Estado através da transparência, e o vice-governador Cláudio Castro é um dos entusiastas do tema. Nós temos uma parceria em transparência em administrações públicas digitais, principalmente envolvendo a Secretaria de Fazenda, que tem trazido resultados muito expressivos. Então, essa forma que Vossa Excelência conduz a chefia do nosso Estado, para nós é muito importante, e tenho certeza que vamos colher excelentes frutos cada vez mais. Registro mais uma vez a minha satisfação de estar aqui e parabenizo a todos os homenageados. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra à doutora Gisele de Lima Pereira, subsecretária de Estado da Polícia Civil. Doutora Gisele, por favor. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussen. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Carlos Augusto Nogueira Pinto. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Polícia Civil, Marcos Vinícius de Almeida Braga. Excelentíssima senhora promotora de Justiça, Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Excelentíssimos deputados aqui presentes, excelentíssimos delegados de polícia e policiais civis, excelentíssimos membros do Ministério Público, senhoras e senhores, e ex-chefes de polícia também, que temos que sempre ter a maior deferência quando estão presentes. Posso avistar o doutor Alain? Quem mais? Algum outro chefe aqui? Doutora Marta Rocha, deputada Marta Rocha. E, enfim... Doutor Zaqueu. Doutor Zaqueu também, avistei agora. Muito obrigada pela presença. Eu queria aqui ir muito, por incrível que pareça, foi algo
pensado em 5 minutos, mas que eu acho que o Procurador-Geral de Justiça pensou da mesma forma do que eu, o que me alegra muito, porque certamente a Polícia Civil e o Ministério Público estão juntos, imbuídos do mesmo pensamento. Acho extremamente necessário que a gente possa aqui salientar o caráter simbólico dessa cerimônia. Nós estamos aqui, o Estado, todo o Estado, que é único, apesar de ter 3 membros, podemos até fazer uma analogia com o corpo humano, cabeça, membros e tronco. Nós temos também no Estado poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E nesse momento a gente está como um corpo único, aqui todos juntos, imbuídos na homenagem de um membro do Poder Executivo e de um membro do Ministério Público, que também é Poder Executivo, mas a gente pode até, em alguns momentos, entender que é um quarto poder. Mas o que a gente vê aqui é o Estado imbuído de uma unidade que é necessária para o enfrentamento do crime organizado, do combate à corrupção e da lavagem de dinheiro. Ministério Público e Polícia Civil estão extremamente unidas nesse desiderato de combater a criminalidade qualificada e complexa. E aqui essa cerimônia me parece que é muito simbólica nesse sentido. Doutora Carmen, o que eu posso dizer da doutora Carmen? Eu posso dizer que ela foi a 3ª pessoa que soube que eu iria ocupar, à época, o cargo de subchefe de polícia, o que nos trouxe uma grande afinidade, não é? Porque naquele momento eram grandes anseios, grandes dúvidas, que ela conseguiu me acalmar naquele momento de susto e com isso fez com que a gente tivesse uma grande amizade, sempre presente em todas as dificuldades da Polícia Civil, doutora Carmen estendendo a mão para a Polícia Civil. Doutor Marcos Vinícius, um grande parceiro, meu chefe, né, meu secretário, que também trouxe aqui na Polícia Civil cabeça, tronco e membros, porque nós temos subsecretaria de Gestão Administrativa, Subsecretaria Operacional e Subsecretaria de Inteligência, não é? Sendo que eu digo que na Polícia Civil, se a gente tem 3 subsecretarias, a minha é o membro, porque é aquela que tem mais coração. Brincadeira. Mas, enfim. Então, o que eu queria que ficasse muito claro aqui, ressaltar exatamente esse caráter de unidade do Estado. Porque o Estado ele tem que lembrar o tempo todo que, apesar de ter essas divisões, ele é único. Nós somos únicos. Para poder combater a criminalidade com eficiência, se nós entendermos que somos 3 membros à parte, não dará certo, a criminalidade vai vencer. Então, somente com essa sensação, com imbuídos desse sentimento de unidade, é que a gente vai poder combater a verdadeira criminalidade, que é a criminalidade, volto aqui a dizer, que é aquela da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado. Então, muito obrigada, senhor deputado Carlos Augusto. Passo a palavra aos nobres membros e parabenizo os homenageados. Ela fala diferente, né? Eu acho que, sei lá. Apaixonado? Governador, o senhor está perguntando se eu estou apaixonado, as pessoas não escutaram. Todo dia, governador. Todo dia, todo dia, todo dia. De vez em quando a gente, né? Mas faz parte, né? Tem umas briguinhas. Muito obrigado, parabéns pelas suas palavras, doutora Gisele. Neste momento eu convido o coral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que apresentará a música Vá Penseiro, sob regência do inspetor de Polícia Civil Gilson Bender. Agradeço a todos mais uma vez por abrilhantarem a nossa cerimônia. Por favor.
Queria consignar a presença também dos deputados Sérgio Fernandes e Rodrigo Amorim, que estão aqui presentes. Deputado, Quando a gente... podia só pedir para fazer uma correção? Me perdoe, mas eu esqueci de mencionar duas pessoas que são tão preciosas para a Polícia Civil, que é a desembargadora Giselda e o desembargador Boente. Me desculpe. Mas você esqueceu de mencioná-los, mas nós vamos homenageá-los, né? Eu queria saber por que o Canela está lá atrás, está em pé. Aqui, quando a gente chega... Não é não, governador. Quer crescer mais? Não tem como. A gente, quando chega aqui, a gente coloca a presença, né, doutora Marta, naquele negocinho, né? Registrar a presença digital. E lá atrás tem um, aqui tem outro. Aqui, Canela está agora esperando para já colocar a presença. O Canela é assíduo mesmo, né? Lá do lado do negócio da presença. Tá certo, Canela. Eu já falei. Doutor Gussen está pedindo para eu... Não esqueça do Marfan, não, pô. Que isso? Doutor Marfan tem orgulho de falar que é meu amigo. Muito obrigado, doutor Gussen. Nós vamos homenagear duas pessoas aqui hoje, com a maior honraria do Legislativo do Estado. Mas nós vivemos na semana passada a Semana da Polícia. Do dia 29 de setembro, domingo, nós comemoramos mais um ano o Dia do Policial Civil. E aí eu resolvi fazer algumas homenagens para algumas pessoas que são muito importantes para a instituição, mas são mais importantes ainda na minha vida. Pessoas que me ajudaram a percorrer o caminho, a chegar aqui, pessoas que me ajudam a avançar ou a não regredir, pessoas muito importantes. E para que nós possamos homenageá-las com uma placa, eu pediria ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Wilson Witzel, e a doutora Gisele de Lima, que me representará ali embaixo, que pudessem, por favor, entregar as placas para as pessoas que nós resolvemos homenagear. Por favor, me desculpe eu deslocá-los. O governador já sabia, né? Mas a Gisele não. Falando assim para ela, não arruma minha bagunça não. Gostaria de homenagear os policiais civis e delegados, policiais civis, que fizeram parte da minha carreira e que me ajudam a enfrentar todas as demandas do dia a dia. José Alexandre Moraes Pereira, uma salva de palmas, por favor. Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, uma salva de palmas. Isaías Alves Maciel, Alex de Souza Ferreira, José Carlos Pereira Guimarães, a nossa madrinha Márcia Julião, o meu amigo Eduardo Freitas, o meu amigo Dr. Rafael Willis Fernandes, a poderosíssima, lindíssima delegada Patrícia Alemani. Por favor, Patrícia. Muito obrigado por tudo. Guimarães,
Tamo junto. Márcia Julião, duríssima que nem uma rocha, doida para chorar. Chora à toa, Márcia. Doutor Gussen, essas pessoas são maravilhosas. Pode acreditar. Aí, Cláudio. Esse é no meu coração. Madrinha. Madrinha. Grande Eduardo. Patrícia Alemani. Doutor Rafael Willis, meu irmão, parceiro. Tirar uma foto com todo mundo junto, né? Obrigado. Mandou fazer essa plaquinha de 10 pratas cada uma. Mandou fazer essa plaquinha de 10 pratas cada uma aí. Beijo, Patrícia, te amo, tá? Gostaria também de chamar o segundo grupo, governador, doutora Gisele. Um grupo que faz com que o doutor Marcos Vinícius se encoraje, que o doutor Marcos Vinícius continue, porque ninguém é forte sozinho, né, Marcos? O doutor Ricardo Barbosa de Souza. A senhora Gisele de Lima Pereira, que também vai receber uma placa. Senhor Flávio Marcos Amaral de Brito. Doutor Fábio de Oliveira Baruque, que é o staff da Polícia Civil atualmente. Baruque, olha a Elisa correndo para tirar a sua foto, ó. Olha lá, Baruque, ó. Governador, são muitos casais na polícia, governador. Muito obrigado, governador. Tamo junto, Flávio. Parabéns pelo seu trabalho.
Até aqui, ó. Esse grupo foi homenageado, que passou agora, porque o índice consolidado do presente mês está com homicídio doloso com menos 29,8%, latrocínio menos 54,5%, roubo de rua menos 30,6%, roubo de veículos menos 36,1%, roubo de cargas menos 20,2%, roubo de coletivos menos 37,2%, roubo a estabelecimento comercial menos 36,4% e roubo a residências menos 34,7%. Então, juntamente com a PM, a nossa co-irmã, esse grupo está fazendo a diferença. Uma salva de palmas, por favor. Gostaria de chamar a presença do presidente e do vice-presidente do Conselho de Segurança, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, meu amigo. Dr. Antônio Jaime Boente, presidente do Conselho de Segurança do Estado e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Gostaria de chamar a mais importante de todas, a minha madrinha, um carinho especial, doutora Giselda Leitão Teixeira, que de vez em quando eu ocupo no telefone para me aconselhar e tomar algumas broncas. Doutora Giselda, muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado. A história é muito especial para mim. Oi. Já entreguei. Já foi. Obrigado, Sérgio. Vou fazer isso. Deixa eu só decorar isso aqui. Doutora Giselda, muito obrigado pelos seus conselhos, pelas suas broncas. A senhora é muito importante para a gente. A coisa que eu mais admiro na senhora é a sua imparcialidade. A senhora é muito justa. Meus amigos, agora nós chegamos ao momento das medalhas Tiradentes. Aqui o nosso Palácio Tiradentes foi construído em 1926 e ficava sobre uma cadeia pública. O Palácio Tiradentes ele recebeu o nome
de Palácio Tiradentes, porque aqui ficou preso Tiradentes. Aqui Tiradentes ficou preso. E ele saiu daqui para receber a sentença dele de execução à forca, no Largo da Lampadosa, também conhecido como Campo da Lampadosa. Por isso que recebe esse nome. Ele recebeu a sentença dele em 1792, em 21 de abril. E após morrer e ter seu corpo mutilado, daqui até Minas Gerais, reza a história, a lenda, que jogaram partes, do seu cadáver para que servisse de exemplo a todos. Em 1989, o Palácio Tiradentes criou a Medalha Tiradentes, 8 de agosto de 1989, que foi criada como sendo a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. E eu resolvi homenagear o chefe da minha instituição e resolvi homenagear uma pessoa do Ministério Público que atendesse a todos os requisitos de honra no meio público. A doutora Carmen, ela começou de trás para frente nessa medalha aqui. Ela começou de trás para frente porque normalmente as medalhas são concedidas aos amigos. Normalmente as medalhas são concedidas a pessoas próximas. E a doutora Carmen, ela veio de trás para frente porque não surgiu a amizade, a proximidade antes da concessão da medalha. Surgiu, antes de tudo, a admiração. A doutora Carmen é uma mulher admirável. É uma pessoa que trabalha com afinco, enérgica, imparcial, justa, companheira, boa colega. Às vezes, o profissional é muito gente boa, mas não é bom colega. Como se diz na gíria, nem sempre o melhor amigo é o melhor sócio. E a doutora Carmen, ela vem galgando os andares da humildade, da amizade, misturada ao poder da sua caneta, fazendo, sem querer rimar, a bondade. Então surgiu, Carmen, a admiração, e agora nós lutamos muito, muito para fazer parte da sua vida, eu e Gisele. Essa medalha é uma medalha que ela foi fornecida, ela foi confeccionada, ela foi amada em coautoria com a minha esposa. Houve um apanhado de profissionais que serão homenageados. Como é que a gente não vai tentar homenagear de alguma forma o doutor Gussen? Não tem como. Mas a doutora Carmen, ela é o símbolo do promotor de justiça, ele é o símbolo da atuação com probidade. Nós te adoramos. Eu queria que você soubesse disso. Então é com muita honra que nós entregamos para você, Carmen, a sua medalha Tiradentes. Promotora de Justiça, doutora Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Muito obrigado.
Doutor Marcelo, suba aqui, doutor Marcelo, para dar um abraço nela. Por favor. Eu vou pedir que a doutora Carmen fale algumas palavras para a gente, por favor. Doutora Carmen, eu gostaria que a senhora fosse à tribuna. Muito obrigado. Um pouquinho só. Excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Wilson Witzel. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Excelentíssimo procurador-geral de Justiça, meu amigo Eduardo Gusten. Excelentíssimo deputado Carlos Augusto, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares presentes, com especial deferência ao meu amigo Carlos Caiado. Excelentíssimos senhores secretários de Estado, em nome de quem eu cumprimento todos os secretários presentes. Desculpe, excelentíssimos senhores secretários de Estado, senhor Marcos Vinícius, em nome de quem eu cumprimento todos os secretários presentes. Marcos Vinícius é meu amigo de longas datas. É uma honra estar aqui ao seu lado. Desembargadora Giselda, que tem muita minha admiração, então é uma honra tê-la aqui. Desembargador Boente, da mesma forma. Excelentíssimos integrantes do Conselho de Segurança do Estado. Excelentíssima Gisele Lima, subsecretária de Administração da Polícia Civil. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores. É para mim motivo de grande honra estar aqui nessa data, receber essa tão importante comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nesse estado nasci, me criei, me estudei e realizei o sonho de ser promotora de justiça. Há mais de 20 anos integro o Ministério Público e sempre atuei na área criminal. Hoje eu sou promotora do Tribunal do Júri da Capital, sou integrante do GAECO. Nessa atuação criminal, sempre tive a certeza que a minha principal tarefa e a minha árdua tarefa seria o combate ao crime, combate aos criminosos, que tanto acabam com a paz da população do Rio de Janeiro. Sei e sempre soube que essa tarefa de combater o crime organizado, de combater o crime de uma forma geral, passava por combater uma ideologia abolicionista. Jamais acreditei na ideia de que o criminoso é vítima da sociedade ou de qualquer tipo de desigualdade social. Cometer crime é uma questão de opção moral, uma opção que passa pela avaliação do criminoso. Vale a pena? Vale a pena? É o custo-benefício do crime. Infelizmente, a resposta tem sido sim, vale a pena. Só que a opção do cometer o crime é dele e não da sociedade. Por esta opção, ele deve ser responsabilizado proporcionalmente à sua conduta. Há anos que assistimos e continuamos assistindo pseudo-intelectuais que glamorizam o traficante, o criminoso de uma forma geral, que tem uma inversão de valores que colocam o criminoso como herói e demonizam a polícia. E eu pergunto, que mensagem essas pessoas que demonizam a polícia
idealizam o traficante estão passando para a sociedade? Quais são os valores que estão sendo formados para as nossas crianças? Nessa mesma linha globalista, a gente tem visto uma política da impunidade. Essa política da impunidade está sendo hoje utilizada como proteção dos direitos humanos. Devemos proteger sempre, respeitar sempre, mas a proteção dos direitos humanos está sendo usado como um escudo de impunidade. É bonitinho falar, estou protegendo os direitos humanos, é lindo, mas você está mesmo, direitos humanos é para todo mundo. Especial em relação ao tráfico, que quando se vê essa mensagem. Estamos vendo falácias sendo ditas no sentido da impunidade. Uma delas é o superencarceramento. Que superencarceramento? O que nós temos hoje aqui é um muito criminoso solto e não muito criminoso preso. E aí vem os números cujas premissas são completamente infundadas. Essa linha fantasiosa nós temos que desconstituir. Não acredito em quem critica a política de enfrentamento. Essa crítica à polícia de enfrentamento só fortalece as facções criminosas. Quem defende o criminoso, a pretexto de uma falsa paz na comunidade, está subtraindo daqueles moradores de bem da comunidade, que é em sua maioria, a civilidade, que o direito chegue lá. Vivemos nesse estado, há décadas atrás, a política de que polícia não sobe o morro. Hoje, vivemos as consequências de uma política desta política. Não podemos continuar. E quais são as consequências dessa política de que a polícia não sobe o morro? É o fortalecimento do criminoso. O criminoso lucra mais, fica mais perigoso, tem mais armas, enfrenta a população de bem, enfrenta a polícia. Isso nos leva a essa falsa paz. Essa falsa paz nos leva a quê? Essa falsa paz nos leva a gente ficar refém da criminalidade. Esse discurso que nós já vimos na década de 80 nesse estado, está retomando com cada vez mais força. Mas a gente vai virar o jogo. Está retomando por esses setores que contribuíram para a explosão da criminalidade que nós todos hoje vivemos no Brasil, não só no Rio, mas no Brasil de uma forma geral. E esses mesmos setores insistem em negar o sucesso de uma política de uma segurança pública forte. Insistem em negar números. Nós temos hoje, há meses, uma política de segurança, há meses, a partir do novo governo do Estado, uma política de segurança pública forte, que nos trouxe drástica redução dos números, dos indicadores de número de violência. Não temos que olhar com olhos de quem quer ver. Quando certos setores criticam a política do enfrentamento, querem que se retome aquela década de 80 em que polícia não sobe o morro. E quais são as consequências disso? Fortalecimento do crime, criminosos mais audazes, criminosos mais fortemente armados, criminosos dispostos a um confronto. Numa zona de guerra, nós vivemos uma guerra irregular, uma guerra assimétrica, não há como se negar isso. Eu sei que alguns não gostam de falar que a gente vive numa guerra, mas a gente vive numa guerra irregular, num território em que os criminosos são completamente impermeáveis a qualquer tipo de sentimento e de regramento, enquanto a polícia entra, tendo, obviamente, que respeitar todas as regras.
E se tem política de enfrentamento, e se os criminosos estão pronto para o enfrentamento, muito mais fortemente armado e desprovido de qualquer regra a ser observada, é quase que inevitável, lamentavelmente, que inocentes morrerão, como acontece em várias guerras. E o que nós vamos fazer? Deixar um território entregue ao criminoso? Para que esses narcos terroristas façam valer as suas normas de execução, de tortura, de ameaças, como se fossem pessoas que não fossem providas, aqueles moradores da comunidade, do direito de cidadão, da nossa lei, do nosso direito penal, da nossa Constituição. Vamos deixar isso acontecer? Não. Senhores, não queremos isso, sabemos esse resultado. E eu entendo que é por isso que eu estou aqui, por essa defender essas ideias. Né? Por que eu hoje fui agraciada pelo deputado Carlos Augusto, delegado de polícia, com essa medalha? Por que eu estou falando todas essas ideias? Porque eu acho que esse é o motivo de estar aqui. Porque eu sempre atuei, sempre exerci minha função profissional ao lado, sempre trilhei meu caminho ao lado das polícias, entendendo a atribuição de cada um, entendendo o que cabe ao Ministério Público e o que cabe às outras instituições, o que cabe aos outros poderes. O Ministério Público pode promover a ação, o Ministério Público deve promover a ação, deve investigar em vários casos, deve exercer o controle externo, mas política de segurança pública cabe a outro poder. Nesse contexto, que sempre trilhei o caminho ao lado das polícias, sempre em respeito aos outros poderes e às outras instituições, sem protagonismo, seja pessoal, seja institucional. Sabe por quê? Porque nós só temos dois lados, o do bem e do mal, e a gente tem que escolher, é só uma escolha. Porque nós estamos sempre no mesmo caminho, a polícia está no mesmo caminho que o do Ministério Público. Ele tem um fim só, e o fim é o bem da sociedade. Então eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui, muito honrada de estar aqui, e ser a resposta pelo que eu acredito em mais de 20 anos de Ministério Público que tenha feito, que eu vou continuar fazendo. Senhor Procurador-Geral, eu já recusei várias promoções, eu não sei se eu consigo ser procuradora, deixar o júri, deixar o GAECO, não acho que eu consiga ser feliz assim, por isso que eu tenho recusado várias promoções. Vamos pensar, né? Então, assim, é uma honra estar aqui, é uma honra que está entrando para a minha história de vida. Obrigada, deputado Carlos Augusto, obrigado, delegado Carlos Augusto. As mulheres estão dominando o mundo. Eu que sei. Dando continuidade às medalhas, agora eu vou falar de uma pessoa que seguiu o rumo normal das medalhas. Há 21 anos atrás, mais ou menos, 22 por aí, 21 anos atrás, eu conheci o Marcos Vinícius de Almeida Braga. Nos conhecemos estudando na Veiga de Almeida, e lá tem ar-condicionado, silêncio, né? E tínhamos lá outros colegas, como por exemplo Glaucinho. Cadê o Glaucinho? Está aí, Glaucinho? Você devia, pelo seu tamanho, sentar mais à frente. Mas sempre te falei isso, né? Você acha que é alto,
o menor gigante do mundo, né? Mais uma vez o prêmio de menor gigante do mundo. E aí nós nos conhecemos na biblioteca e começamos a estudar juntos, governador. E o Marcos não conseguia ficar 10 minutos dentro da biblioteca. Era engraçado, tomava uns 480 cafezinhos por dia. Saía de 15 em 15 minutos por aí. E com aquele jeito gentil dele, ele encostava batendo na gente para a gente sair junto com ele, porque também não adianta, ele vai falar com quem? Vai falar sozinho? E fazíamos um revezamento, né, Glaucio? Para aturar o Marcos. E aí, certa vez, eu não tinha carro, né? Usava o carro do meu pai. E certa vez eu fui com uma calça preta, uma camisa azul. E eles falaram que era para não pagar o ônibus. Era uma brincadeira. E ali nós ficamos amigos. Desembargador Boente gosta, né? Desembargador Boente, dando munição para o senhor lá para o conselho, né, desembargador? E aí falou que era para a gente não pagar o ônibus, condução. E aí ficamos amigos, começamos a estudar. O Marcos passou para policial, passou para inspetor, né, oficial de cartório, inspetor. E a gente estudando, e depois, logo depois, ele passou para delegado do Paraná, Marcos. Fizemos o concurso e no dia o Marcos no dia da prova, ele passou, mas fez o concurso, delegado da Polícia Civil, porque ele queria voltar para o Rio, né? E aí no dia da prova ele esqueceu o tempo que ele tinha para passar a prova, né, Eduardo? Para passar a prova limpo, começou a ficar suado, não conseguia, doutor Gu, assim, passar a prova, ficou nervoso, porque o tempo estava acabando, sabia a prova toda que o Marcos estava, a gente estava num projeto de estudo, aquele negócio de quase passar em tudo, sabe? Só em Minas Gerais eu fui para 3 específicas, fui para 3 orais, Sergipe nós fomos, tudo no Ministério Público, Sergipe, Goiás, Brasília tinha garçom servindo na primeira fase. Na segunda fase era coquetel. Eu nunca fiz um concurso igual de Brasília para o Ministério Público, nunca fiz. Incrível o concurso. E aí, Marcos nervoso, foi para o banheiro passar mal. Acho que o Rafael, sei lá, que o Rafael foi acudi-lo, porque ele passou mal, porque não conseguia passar a prova limpa. Ele começava a escrever, suava, a prova manchava toda, identificou a prova, ferrou. E aí voltou para o Paraná. Reprovou nessas provas que ele havia manchado. Dá para ler, né? Aí ele foi para o Paraná. Eu passei no concurso. Quando eu passei, houve um recurso. Ele voltou e recorreu justamente das provas que ele havia borrado. Aí ele recorreu, traduziu o que estava escrito. E aí um belo dia eu olho o resultado e vejo que o Marcos passou. Só que o Marcos está no Paraná, esse jeito dele, né? E continuou no Paraná. Falei, meu Deus, como é que eu vou avisar o Marcos? Estou indo para a Veiga de Almeida, parei na Galeria 45, ou Shopping 45, na Tijuca, peguei e comprei um punhado de ficha de telefone. Comecei a ligar para todo mundo. Lá não existia celular naquela época. Comecei a ligar, liguei para a família dele. Falei, olha, tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? Eu falei, o Carlos Augusto, amigo do Marcos Vinícius, conhecido como Cabeção, porque ele era magrinho, hoje está tudo igual, mas ele era magrinho, uma cabeça muito grande, disforme, mas engraçado, eu te acho bonito, ninguém acha, mas eu te acho, sabia? Ninguém acha você bonito, eu acho, você acredita? Aí o Marcos Vinícius, a Carminha foi agraciada, está feliz, né, Carminha? Aí liguei para a família dele e falei, olha, cadê o Marcos Vinícius? Está no Paraná. Olha, ele passou. Tem que entregar a documentação até depois de amanhã. O quê? Porque ele nem sabia que ele tinha passado no recurso. E aí foi informado, voltou e começamos juntos, né? Na biblioteca, ficamos juntos. E coincidentemente, os que estudavam juntos, Rafael, Eduardo, passaram juntos. E aí, passamos no concurso público, infelizmente ou não, temos aqui agora o Marcos Vinícius.
E aí começamos a trilhar o caminho na polícia, e teve um fato muito interessante, que o Marcos, ele é antagônico em si mesmo, né? Acho que nem ele se entende. Nós estávamos almoçando no centro da cidade, agora com dinheirinho, né? Para poder pagar o almoço. Já estava com um carrinho, Escort Hobby, azul. Lembra disso, Rafael? Aí nós percebemos, eu, ele e o falecido Felipe Ettore, da Homicídios, que um mendigo havia furtado alguns metais de uma praça. E policial novo sabe como é que é, né? Não é, Dani? Dani estava lá com a gente também nessa biblioteca, né, Dani? Você conhece o Marcos, ó? A gente estudamos juntos no Baiense. E aí começamos a correr atrás do mendigo, eu pilotando, Marcos magrinho, correndo, tentando equilibrar por causa da cabeça. Felipe, pegaram o mendigo, renderam o mendigo deitou no chão. O guarda municipal chegou, os bravos guardas municipais. Aí o Marcos foi, rendeu o mendigo. Quando eu olho para o canto, o Marcos se afasta. Eu falei, ô Marcos, tá. Eu não tinha nem pego minha arma, só ele e o Felipe tinham arma. Lembra disso, Marcos? Não estava nem armado. Aí, de repente, eu olho para o canto, doutora Giselda, Marcos Vinícius se emocionando, meio com... Eu falei, o que houve? Aí ele falou, olha só, é porque o mendigo tinha um cachorro. E o cachorro, quando viu o mendigo numa situação meio que dominado, numa situação ruim, o cachorro lambia o mendigo, fazia carinho, meio que tentando retirá-lo daquela situação difícil. E o Marcos viu aquilo. O Marcos é isso. O Marcos é o cara que vai para o fronte, mas é o cara que chora quando olha o mendigo com seu cachorro rendido. O Marcos é isso. Ele não perdeu isso. Ele não perdeu isso. Administrar é muito difícil, ele vai desagradar algumas pessoas, mas ele não perdeu isso. Esse é o Marcos Vinícius. É o amigo, é o parceiro. É o amigo, é o parceiro, é o cara que sabe ser engraçado, sabe emocionar. Se o governador ligar para ele 2 horas da manhã, ele vai estar na casa do governador sorrindo, fingindo que está gostando. Esse é o Marcos Vinícius. Enérgico, hiperativo, cheio de problemas. Esse é o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius também é o símbolo de que não existe coisa séria nesse estado. Marcos, muito obrigado, parabéns pela sua homenagem. Você merece. Logo, logo nós teremos outros agraciados aqui. Mas você merece muito, irmão. Você é muito bom. Discutimos às vezes por questões de querer o melhor para a nossa classe. Às vezes falamos coisas um para o outro veemência, com muita veemência, mas sempre depois de 2 minutos estamos rindo. Eu e o Marcos, a gente tem uma brincadeira que só a gente entende, eu vou revelar. Coitado desembargador Boente, passa por isso toda semana e não percebe. O Marcos fica assim, ó, do nada, eu estou olhando para ele, ele faz assim, bota a mão, só eu sei, ele começa a brincar. Do nada, a coisa pode ser a mais séria do mundo, que ele fica com aqueles trejeitos dele. Entendeu? E leva as coisas na brincadeira. Um sofrimento misturado com brincadeira. Parabéns, Marcos Vinícius, você merece essa medalha. Ricardo, vem dar essa medalha. Dani, vem para cá. Símbolo desses policiais aí, o que esses caras representam, né, Marcos? Vem também, Dani. Vem também. Dani nem sabe o que é com ela, está dormindo. É comigo?
encostando aqui. Aqui, cara. Dani, vem pra cá, Dani. Pra cá. Calma aí, não sai não. Vem pra cá. Olha lá, Rico, olha lá, Carlos. Olha lá, ó. Vem, Dani, olha lá, ó. Pra onde? Senta aí. A medalha. Posso ficar com o saco? Pode. Fica aqui mesmo. Maranhão, você é o símbolo da nossa polícia, você que Ricardo. Foi? Aí, Com a palavra o nosso secretário de polícia, Marcos Vinícius. Marcos, vai lá para a tribuna, Marcos. Ele está assim, ó. Márcia Julião queria dar a medalha, mas já tem, né, Márcia? Já tem todas as honrarias daqui da casa. Você estraga prazer, sabia, Márcia? boa tarde, excelentíssimo senhor governador Wilson Witzel, o governador da Polícia Civil, o governador do Brasil, um amigo que eu tenho no coração. Governador, tudo que eu estou passando esse ano, pode ter certeza que o senhor faz parte. Com certeza. Excelentíssimo senhor vice-governador Cláudio, um amigo flamenguista, pé quente. Estava 1-0 no Maracanã. Para o time adversário, eu saí, foi 2-1 Flamengo. Mas a gente vai no próximo. Chile, está comprado. Excelentíssimo senhor procurador de justiça, Eduardo Gussen, me ligou às 6h15 da manhã. Eu acordei 6h12 e atendi rapidamente, mas muito obrigado. A deferência do procurador, na mesma hora, ligou. Na mesma hora, falou, olha, a Polícia Civil merece todo o respeito do Ministério Público, jamais vão fazer isso com os senhores. Isso aí a gente agradece de coração, porque a Polícia Civil é uma casa de amigos, uma casa de irmãos, muito sofrida, mas ao mesmo tempo muito unida. Brigar com a Polícia Civil não é muito interessante. Nós somos irmãos, somos um corpo. Aí recebeu um telefonema do Procurador de Justiça, pela manhã, com essa deferência, sem palavras. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Augusto, da calça marrom, da camisa azul, o Flávio sabe disso. Ele ia vestido de motorista de ônibus, e para não pagar. Ia, com certeza. Um amigo, irmão, estudamos muito tempo juntos, choramos juntos. O deputado não vai lembrar, mas no Glioche, ô Carlos, você vai lembrar no Glioche, o Carlos, a gente estudava de manhã e de tarde e de madrugada e todas as horas no Glioche, e durante a tarde a gente almoçava ali perto da Parmeira, não é isso? E fomos amigos, a Dani está ali também, o Eduardo, o Flávio. Nós fomos amigos até na derrota, porque a gente não passou no primeiro concurso, a gente passou no segundo concurso. Pagávamos 8 e pouco para comer quanto quiser, lembra disso? 8,50 podia comer à vontade. Maravilha. Doutora Carmen, olha, receber esse prêmio com a doutora Carmen é muito especial para mim, porque eu já trabalhei com a Carmen na função dela, como promotora. Governador, eu era da 16ª DP, houve um roubo no Rio Design, roubaram 3 milhões da lista, alguma coisa nesse sentido. Aí recebi um telefonema, estava no balcão, o telefone tocou. Doutor, tudo bem, Marcos Vinícius? Aqui é a doutora Carmen, do GAECO. Aí eu perguntei logo, GAECO, fodeu. Perguntei, desculpa.
falei, doutora Carmen, eu quero falar com o senhor aí. Eu falei, pô, não. O roubo não tinha nada. Tinha um cara com uma peruca e 5 minutos os assaltantes roubando na lista. Ela virou e falou, olha, nós vamos pegar todos eles, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos a antena de tudo. Na hora eu não conhecia, pensei assim, ela deve estar com um problema, porém é promotora, vamos aceitar. E trabalhamos juntos 5 meses, juro por Deus, 5 meses, todos os dias. Pegamos todo mundo. Não foi, Carmen? Eu conheço a Carmen trabalhando na sua essência. Que promotora de justiça. Que promotora. Eu sou muito feliz de ser seu amigo. Muito obrigado. Aos membros do Conselho de Segurança, presidente, desembargador Boente, vice-presidente, doutor Marcelo e os demais companheiros, toda segunda-feira, agradeço a presença. Hoje, toda segunda-feira às 17 horas, o Conselho de Segurança se reúne e hoje a gente transferiu a reunião para a Assembleia. Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Desembargadora doutora Giselda, uma pessoa que sempre que eu posso, eu peço conselhos, uma pessoa que a Polícia Civil ama. Muito obrigado. Excelentíssima deputada Marta Rocha, a nossa eterna chefe de polícia, uma pessoa maravilhosa, que está sempre me ligando e muitas vezes para falar, olha, o caminho é esse, o caminho não é esse. E eu ouço muito a senhora, cumprimentando a senhora, eu cumprimento todos os deputados estaduais, Márcio Pacheco, Zaqueu Teixeira, o Salema, o Quinoploc, o Amorim, só irmãos aí, ó. Ó, o Felipe está ali, muito obrigado pela presença de todos. Enfim, eu escrevi um texto enorme que eu não vou ler. Desisti. Por quê? Governador, eu estou na casa do povo, mas eu estou cheio de amigos. Eu só tenho meus amigos aqui. É muita emoção. Talvez hoje, assim, eu tive muita emoção na minha vida em termos profissionais. Quando eu passei para inspetor de polícia, era um momento muito complicado na minha vida. Quando eu passei para delegado no Paraná e quando eu passei para delegado de Polícia Civil. O outro momento muito importante foi quando o governador me ligou e me chamou para ser secretário de Polícia Civil. Esse momento também me tocou bastante. E hoje, com certeza absoluta, em termos de honraria, é a maior que eu recebo na vida. E eu quero dividir isso com vocês. Porque sem vocês, eu não sou ninguém. Sem vocês, o chefe da polícia, o secretário, não é ninguém. Por isso que eu fiz questão, deputado, de chamar todos que estão aqui presentes. E alguns eu chamei no privado. Todos que eu chamei no privado são pessoas que trabalharam comigo a vida toda e me fizeram estar aqui. Governador, hoje, eu falo sem dúvida nenhuma, a gente hoje tem a melhor política de segurança mais sólida dos últimos 211 anos, que é a nossa existência. Porque hoje a gente utiliza a Constituição Federal e o Código de Processo Penal para fazer segurança pública. O termo, a Secretaria de Segurança foi uma invenção, não existe em lugar nenhum, não existe. E o governador olhou e falou, olha, onde é que está escrito isso aqui? O que existe é a Polícia Civil e Polícia Militar, ponto. Não tem que ter um terceiro órgão aqui para fazer não tem um intermediário entre as polícias e o governador. Então hoje a gente pratica a política de segurança mais sólida de todos os tempos. Nunca mais vai voltar ao status quo. Por quê? A Polícia Civil é uma secretaria, a Polícia Militar é uma secretaria. Nós temos um Conselho de Segurança, que é um conselho formado por notáveis, um desembargador, um procurador, um promotor, um juiz, 3 delegados federais, um deputado, Carlos Augusto, um defensor, Coronel Robadeiro, o Coronel Figueiredo. Nós temos esse Conselho de Segurança e temos a autonomia das polícias. Eu gosto de falar de números. Nós vivemos um setembro, esse setembro é mágico, é histórico. Os números não vão sair. Hoje é o último dia, mas a gente já tem uma prévia, alguns números não consolidados. Mas setembro fizemos história. Janeiro a setembro fizemos história. História. São menos
800 mortes em relação ao mesmo período do ano passado, período da intervenção. Eu raciocino assim, são menos 800 casos parecidos com a da menina Ágata, iguais, são menos 800. Roubo de veículo, inacreditável, menos 8.000 veículos roubados em relação ao ano passado, 8.000, menos 1.100 cargas. O que não pode é você utilizar os números do ISP, que é referência nacional. Você não pode utilizar esses números para falar que em 2011, 2012 era a melhor política de segurança do mundo. Você não pode utilizar esses mesmos números na intervenção que é para falar que foi boa, e foi boa. Agora, os mesmos números do ISP, que estão muito melhores que no ano passado, estão no mesmo nível de 2012, antes era bom e agora esses números são ruins. Eu não vou deixar isso, isso é muita covardia. Infelizmente não se mede esforço, se mede resultado. Por que eu falo infelizmente? Porque a Polícia Civil, governador, ela trabalha muito com esforço, muitas vezes sem muito resultado. Eu já fiquei 10 dias, e quem aqui não ficou, eu conheço todos. Quem aqui não ficou 5, 10 dias numa campana e não conseguiu pegar o cara? Isso é esforço, mas não tem resultado. Infelizmente. Quantas vezes? O Flávio agora e o Delmir estão num caso desse, parecido. A gente fica 3, 4 dias e não pega. Agora, contra resultado, porque medir esforço, se pudesse medir o esforço, a gente estava bem. Agora, não medir resultado, como assim? Não pode. Não pode. Isso a gente fez em 9 meses. Governador, isso aí, juro por Deus, isso vem muito do senhor. Eu vou explicar por quê, governador, isso vem do senhor. Porque nesses 9 meses, a gente até teve algum ganho material da intervenção federal. Eu hoje assinei, como é que fala 400? Como é que fala? Hoje assinei a aposentadoria de número 400. Ou seja, desde que eu entrei, já se aposentaram 400. Então, mais policiais não é, menos. Um pouquinho mais de termos de viatura, pistola só chegou agora. O que está acontecendo é que o senhor governador, através do governo do senhor, o vice-governador, o senhor entende a nossa cabeça. O senhor sabe que se o senhor der um pouquinho de carinho para a gente, e principalmente, coisa que o senhor nem de longe é, um pouquinho de carinho e evitar a covardia com meus policiais, porque nosso maior medo não é do bandido. Do bandido a gente atura de frente. Nosso maior medo é da covardia. Maior medo. Eu falo para todos, governador, falo para todos, olha, nós temos um governador que foi juiz federal, defensor público, militar, mas acima de tudo é um ser humano. Na nossa gíria, sujeito homem. Podem ter certeza, isso eu falo e falo emocionado. Nunca teremos nenhum tipo de covardia vindo do governo, muito pelo contrário. Sendo uma atitude nossa honesta, ele vai apoiar a gente até o final. E eu peço encarecidamente uma salva de palmas para o governador. Eu não li nada disso aqui, nada. Eu estou olhando para o Candreva aqui, irmão, você é meu espelho, você é meu sonho, minha alma. Eu olhando para você, cara, dá vontade de, sei lá, eu sou uma pessoa que eu não boto minha emoção para fora, mas assim, olhando para você, eu fui da Core 3 anos, trabalhei com você. Você é uma pessoa que tem que se espelhar. Mais uma vez, por favor, eu sei que eu estou na casa do povo, com a permissão do Carlos Augusto, uma salva de palmas para o Candreva, por favor.
Isso quer dizer que a medalha, que é uma honraria, é a maior que eu tenho. É a maior que eu tenho. E, pelo que eu entendi, em termos de Estado, não terei outra maior. É a maior comenda do Estado. Isso aqui é meu, mas é de vocês. Eu juro por Deus. É de cada um de vocês. Tá? Meus amigos, deputado, muito obrigado. Eu agradeço muito a doutora Gisele, minha sub, o doutor Baruch, doutor Ricardo, doutor Flávio. Esqueci de fazer referência a um irmão, a pessoa que eu aprendi muito, doutor Alan Turnovski. Parabéns pela sua presença. E muito obrigado a todos e viva a Polícia Civil. Essa cadeira é pesada pra caramba, mas aí fica um amigo aqui empurrando. Não é fácil não, essa cadeira aqui não é fácil não. André Siciliano deve tostar aqui. Eu não tinha visto o Quinoploc, meu amigo deputado, fazer referência à sua presença. Fazer mais uma vez referência à presença aos ex-chefes de polícia, doutor Alan Turnovski, doutor Zaqueu Teixeira, doutora Marta. Falou do Delmi, unanimidade na polícia. Unanimidade na polícia. São muitos heróis aqui. Muitos heróis. Marcos, muito obrigado pelas suas palavras. É um orgulho homenagear você e a doutora Carmen, tá? Vocês são pessoas que, na verdade, eu tenho certeza que eu fiquei mais ansioso que vocês. Eu fiquei extremamente ansioso a semana toda para tudo dar certo. Para vocês terem uma ideia, hein, Guima? As placas só chegaram 5 minutos antes, metade das placas 5 minutos antes da solenidade. Uma tensão, rapaz. Mas tudo deu certo, né? Desembargadora Gisela, ele está falando direitinho mesmo, né? Desembargadora, às vezes, está falando bem o Marcos, né? Está aprendendo. Agora, o nosso excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai nos dar a honra de ouvi-lo. Governador, vai lá para a tribuna, governador. Apesar da solenidade, no ambiente da Casa do Povo, a Casa de Tiradentes, não posso me furtar àquele cumprimento que já está consagrado. Boa noite, poliçada! Senhor presidente, deputado estadual delegado Carlos Augusto, em nome de quem eu saúdo esta egrégia casa. Casa esta, na pessoa de seu presidente André Siciliano, tem sido não só um poder harmônico com o poder executivo, com o poder judiciário, mas também um poder parceiro. Não mediu esforços a Assembleia Legislativa para encaminhar ao governo do Estado aquilo que economizou em termos orçamentários para que nós pudéssemos implementar vários programas de segurança pública, entre eles a contratação de mais policiais militares e civis, além do programa Segurança Presente. Então, em seu nome, deputado Carlos Augusto, eu quero agradecer a todos os deputados estaduais pela parceria, pelo carinho e pela dedicação
que tem se demonstrado em apoiar o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aqui desta tribuna, vários são os deputados que passam as sessões defendendo o governo do Estado do Rio de Janeiro. E eu aqui retorno a esta casa após um dia de glória, o dia em que Deus me concedeu a honra de governar o Estado do Rio de Janeiro. Ocasião em que, no meu discurso de posse, senhor presidente, eu disse estar semeando sementes que certamente frutificariam em árvores frondosas do nosso governo. Uma dessas sementes foi dar à Secretaria de Polícia Civil a chefia de polícia, dar status de secretaria a uma instituição que, quero dizer, antes de fazer minhas homenagens aos agraciados, mas dizer que é uma instituição que eu não dou carinho, não dou qualquer outro tipo de sentimento, primeiro que não seja o respeito à dignidade do policial civil. É o respeito a esta instituição secular, é o respeito àqueles profissionais, homens e mulheres, que saem das suas casas para trabalhar pela liberdade das nossas famílias, no combate ao crime organizado. E eu aqui quero fazer a minha homenagem em seu nome, delegado Marcos Vinícius, à sua instituição e a você. Você que aceitou o desafio de conduzir a Polícia Civil para um novo patamar, que você aqui mencionou, com menos recursos humanos, com dificuldades financeiras que talvez nenhum outro estado com a dimensão do nosso, e são poucos os estados com a dimensão do nosso, tenha as dificuldades orçamentárias que nós temos. Mas a Polícia Civil, pelo respeito que o governo do Estado tem demonstrado, está respondendo à altura. E muito mais estará por vir, pela dedicação incansável dos seus homens e mulheres, tanto delegados, delegadas, como policiais civis, no combate ao crime. Os resultados estão demonstrando, e o nosso governo está fazendo, como Vossa Excelência assim demonstrou, história, e sendo exemplo para as polícias do Brasil. Eu não tenho dúvidas que nós avançaremos ainda mais. É preciso ter a coragem de desafiar aquilo que poucos têm coragem de desafiar, de tocar numa ferida que poucos têm coragem de fazê-lo, mas nós vamos fazer. Nós vamos enfrentar, delegado Marcos Vinícius, as facções criminosas que hoje estão no seio das comunidades. A Polícia Militar já as varreu praticamente das ruas, mas eles estão incrustados nas comunidades, usando-as de escudo humano, fazendo do comércio das drogas a desgraça das famílias, não só daqueles que consomem e se degradam, mas também para a proteção deste comércio ilícito e nefando, utilizam-se de armas de guerra para repelir não só a agressão de outras facções narcoterroristas, mas também das facções, também das polícias civil e militar. E é por isso que eu disse recentemente que nós precisamos levar ao Conselho de Segurança da ONU a mesma responsabilidade que temos
de enfrentar o terrorismo. Recentemente, a ONU, em 2017, editou uma resolução por unanimidade para reduzir, eliminar o envio de armas a grupos terroristas. O que diferencia o Comando Vermelho do grupo ISIS? O que diferencia PCC do grupo terrorista Al-Qaeda? São facções que não têm escrúpulos e que usam uma ideologia não só do comércio das drogas de forma robinhoodiana, cooptando os pobres para a morte e destruindo as famílias nas comunidades. Senhor Procurador-Geral de Justiça, José Eduardo Gusser, Vossa Excelência goza de grande prestígio entre seus pares e certamente não hesitará em acompanhar-nos nesta missão junto ao Conselho de Segurança da ONU. Eu peço a Vossa Excelência que, se me permite, que designe o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro para se integrar a esta missão, que juntamente com o nosso assessor especial Roberto Mota levará os documentos ao Conselho de Segurança da ONU. E peço também, presidente em exercício Carlos Augusto, que esta casa constitua uma comissão para que juntos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, desembargador Boente, em seu nome peço ao Conselho de Segurança do Estado e ao Tribunal de Justiça que se irmanem nesta comissão. E vamos ao Conselho de Segurança da ONU demonstrar que aqui no estado do Rio de Janeiro nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas não conseguiremos extirpar das comunidades o armamento bélico que entra pelas nossas fronteiras e que criminosamente está sendo distribuído por países como o Paraguai e como a Bolívia. Que a Organização das Nações Unidas, através do seu Conselho de Segurança, reconheça que essas facções que hoje estão nas comunidades são facções narcoterroristas e façam aquilo que fizeram com grupos como a Al-Qaeda e grupos como o ISIS. E impeçam que a indústria de armamentos continue a fornecer a esses criminosos narcoterroristas o poder de sangrar as nossas crianças e as nossas famílias. Não poderia deixar, doutora Carmen, de, nesta oportunidade, consagrar a sua medalha Tiradentes e a do nosso delegado Marcos Vinícius com este momento histórico do Estado do Rio de Janeiro. Momento em que nós não vamos retroceder no combate ao crime organizado. Não vamos retroceder na defesa das nossas famílias. Vossas Excelências hoje receberam a medalha Tiradentes. Medalha daquele que foi enforcado, esquartejado, cujas partes foram expostas em praça pública para que ninguém ousasse desafiar a tirania que imperava no Brasil e que impedia a independência da nossa pátria-mãe. Tiradentes morreu pela liberdade. E no dia de hoje, em que nós estamos homenageando Vossas Excelências que lutam igualmente pela liberdade, nós iremos lutar pela liberdade das nossas famílias nas comunidades. E esta homenagem é uma homenagem justa, uma homenagem que marcará a história do Estado do Rio de Janeiro e a luta contra o crime organizado, que você e a Carmen tão bem simbolizam, cada um nas suas instituições, na Polícia Civil, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade sem mencionar um pouco da minha história com a doutora Carmen, que ela aqui não mencionou,
quando se referiu a mim como amigo, talvez pelo suposto temor reverencial, e aí se dirigiu ao amigo Gussen, mas doutora Carmen já foi minha ex-adversa em algumas dezenas de tribunais do júri. A sua fala contundente, forte, eloquente, disciplinada, sempre muito profunda na prova dos autos e um olhar firme ao corpo de jurados, fazia muitas vezes o defensor público tremer diante da missão de demonstrar em várias oportunidades a visão diferente da prova dos autos e convencer os jurados de que o Ministério Público não detinha a verdade sobre a acusação. Mas a doutora Carmen era uma ferrenha tribuna do júri, mas uma profissional séria, porque não levava para fora dos autos qualquer discussão. Acabada a sessão, não importava o resultado, a doutora Carmen se dirigia a mim e eu me dirigia a ela com fraternidade, com carinho. E sempre discutíamos questões das nossas instituições de forma respeitosa. Então, esta promotora de justiça que eu conheci há mais de 20 anos, alguém que é uma referência para vários outros promotores e juízes. Fomos fundadores do movimento de combate à impunidade, um movimento do qual eu, em determinado momento, fui expulso estatutariamente. O movimento entendeu que aqueles que se alinhassem à política não poderiam estar no movimento de combate à impunidade. Mas fiz demonstrar que o estatuto estava errado, porque mesmo sendo político, assim como outros que se ombreiam lado a lado, nós não desistimos de combater a impunidade. Então o estatuto, neste ponto, estava equivocado. E eu agradeço, doutora Carmen, pela sua amizade, pelo seu carinho, por colaborar com o governo do Estado do Rio de Janeiro, sempre atenta aos movimentos e me informando a qualquer hora do dia ou da noite, num sábado, num domingo. A doutora Carmen está sempre à disposição para discutir questões importantes do combate ao crime organizado. Então, doutor Carlos Augusto, Vossa Excelência foi muito feliz na escolha deste dia para homenagear os profissionais da Polícia Civil. Ontem comemoramos, num domingo, na Delegacia de Homicídios, o Dia do Policial Civil. O chefe, comuniquei a ele que iria fazer essa homenagem. Quando lá cheguei, a delegacia estava abarrotada de policiais para podermos gravar o nosso vídeo, que certamente já teve milhões de visualizações na homenagem que fizemos à instituição Polícia Civil. E tenho dito aqui, finalizando, que o sistema persecutório no Brasil é uma corrente forte. É uma corrente que tem o Poder Judiciário com garantias de independência, de vitaliciedade, de inamovibilidade, irredutibilidade dos seus vencimentos, e tais garantias também são as mesmas do Ministério Público. Mas não há corrente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não pode a Polícia Civil de nenhum estado da federação ser o elo fraco desta corrente. Não adianta querer federalizar crimes de homicídio, quando na verdade é preciso fortalecer o elo fraco da corrente. Senão jamais conseguiremos ter paz aquelas sociedades cujas polícias civis não tiverem aquilo que eu me comprometi a outorgar. A vocês, policiais civis, o meu respeito. A vocês, policiais civis, a dignidade, para que vocês mostrem ao Brasil que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pode ser secretaria,
pode ser independente e que seus policiais devem ter garantias que lhes permitam investigar e combater o crime organizado. Doa a quem doer, porque nós não temos bandido de estimação. Muito obrigado e parabéns. Governador, muito obrigado por o senhor ter vindo, tá? Falar novamente do deputado Rodrigo Amorim, Presidente. que está aqui presente. Pela ordem, senhor presidente. Por Pela favor. ordem, presidente. Apenas complementando a fala do governador Wilson Witzel, eu quero deixar registrado que está mais do que autorizado a participação do Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro junto a esse comitê para fazer um trabalho junto à ONU. Marcelo já se dando bem, né, rapaz? O cara sempre arruma um jeitinho. Queria consignar a presença do deputado Gustavo Schmidt, meu amigo. Falei do Rodrigo, ele não estava presente, falo de novo, né? Se não falei do Quinoplot, vai pensar, né, Rodrigo? Governador, eu imagino as batalhas do senhor com a doutora Carmen. Eu queria ver isso, sabia? Eu queria ver essa briga, entendeu? Mas no final é tudo amigo, né? Queria fazer um agradecimento especial ao Coronel Roubadei pela banda que aqui cantou o hino, né? Nossa, cantou o hino aqui, tocou o hino. Eu estou muito feliz com essa solenidade, porque nós recebemos aqui o nosso governador, o nosso procurador-geral de Justiça, nosso vice-governador, doutora Giselda, doutor Boente, colegas e amigos policiais. Muito obrigado por tudo. E hoje na rádio eu falei uma coisa e vou falar para os senhores, antes do nosso hino. Ser feliz dá trabalho, hein? Nós temos que exercitar a felicidade. Ser feliz dá trabalho. Amem desesperadamente, porque acaba rápido. A gente às vezes trata bem as pessoas da rua, não fala o que pensa, mas fala o que pensa para as pessoas de casa. Amem desesperadamente. Porque Marcelinho Pombo está aí? Porque como a gente fala na rádio, né, Marcelinho? Deus fará algo extraordinário em nossas vidas. Vamos agora com o hino da nossa Polícia Civil, com esse coral maravilhoso. Por favor, nos abrilhante mais uma vez com o nosso hino. Muito obrigado.
Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que o Marcos falou que tem um coquetel, o Marcos e a Carmen, eles falaram que tem um coquetel ali no saguão Getúlio Vargas, ali, presidente Getúlio Vargas ali na frente. Vamos ficar um pouquinho mais junto, que o pessoal deve estar morrendo de fome. E o Cláudio Castro é complicado, ele pede o tempo todo para comer, né ou não é, governador? Um abraço a todos, muito obrigado. Vamos tirar foto.